Abrimos o programa de hoje também com um assunto sério e que vocês que nos acompanham há tantos anos, claro que já nos ouviram falar diversas vezes. Vamos ler o rótulo. Mas hoje a gente vai desvendar alguns itens dos rótulos que eu tenho certeza que vocês não conhecem ou pelo menos não olharam. A gente fica fixo na quantidade de calorias, na quantidade de carboidratos ou de sódio, mas existem outras coisas ali que são bem importantes. Então convidamos a nutricionista mais uma vez, Roberta Tauana, bem-vinda! Obrigada, junto com a gente, prazer nosso para começar essa semana linda. E hoje é o dia que muitas pessoas vão ao supermercado mesmo, né? Com certeza, segunda-feira é aquele dia de começar, né? Então as pessoas vão ao supermercado para já se prepararem para a semana. E aí, quando você chegar lá no supermercado, você já vai atento. Claro que dar prioridade aos alimentos que não tem rótulo é ainda mais importante, né? É, a gente sempre fala, né, Carol? Descasque menos, descasque mais, desembale menos. É isso. Mas as pessoas têm muitas dúvidas mesmo, até porque tem toda a questão de marketing, então de repente uma alegação que já vê no rótulo, a pessoa fala, nossa, aquilo já é saudável, eu vou comprar. Verdade. Mas será que é mesmo? É verdade. Hoje, óbvio que as empresas também trabalham com a questão do marketing, desenvolvem ali, né, no próprio embalagem, algumas coisas que chamam muita atenção. Então, a gente vai desvendar para você ter certeza que tá tudo certo. Vamos começar com o primeiro, então, que a cada slide aqui, cada imagem que a gente passar, você vai querer chamar a atenção para algo importante. Combinar. Primeiro, na tela, olha lá. A gente tem aí, então, um rótulo de um pão integral. Por que você quis começar com um pão integral? Assim, quando a pessoa fala, não, eu só tô comendo pão integral, né? O que é importante? Para ser considerado, de fato, fonte de fibra, quando a gente olha aí nessa informação nutricional, ele tem que ter pelo menos 2,5 gramas de fibra por porção. Tá. Então, se é uma quantidade menor que essa, não é um alimento fonte de fibra. Esse, por exemplo, tem 3,2, já pode ser considerado um alimento fonte de fibra. Não tem muita fibra, 5, 6 gramas, mas já pode ser considerado. Então, a gente tem que pensar na quantidade em gramas e não até na porcentagem ali dos outros ingredientes. Mas comparando, tô achando até realmente alto, né? Depois peguem aí o pãozinho na casa de vocês e dá uma olhada nessa parte. Fibra alimentar, quantos gramas tem. Então, esse é algo importante pra gente observar em integrais. Isso, e importante por porção também, né? Tá. Então, tem 3,2 gramas de fibra por porção. Então, são tem mais duas fatias. Duas fatias. Isso. Não é uma fatia só, nem mais do que isso. São em duas fatias, tem 3,2. Isso. Aí a gente vai para essa próxima imagem ainda falando do pão integral, que é a questão dos ingredientes. O que é importante a gente salientar? Qual que é o primeiro ingrediente desse pão? É farinha de trigo integral? Ótimo. Então, pelo menos eu tenho mais farinha de trigo integral do que a farinha de trigo branca. Certo. Mas se o primeiro ingrediente do pão é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, é farinha branca. E a gente tem vários no mercado que falam que são pães integrais, mas o primeiro ingrediente é a farinha branca. Então, é importante, quando a gente vai ler lista de ingredientes, a lista, o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele alimento. Tá. E aí, os outros ingredientes vão sendo de forma decrescente. Tá. Então é sempre assim, mais para menos. Isso, mais para menos. Bom, que bom pelo menos que os conservantes e as outras coisas ficam em menor quantidade, então, final, não é? Que tá lá no final. Esse especificamente, então, a gente tem farinha de trigo integral como primeiro ingrediente. Aí tem a farinha branca e o glúten, mas ele tem macadâmia, ele tem grão de trigo, ele tem chia. Tá. A cetária itálica é o painço, que é um cereal rico em fibra, proteína. Então, acaba que tem uma composição que pode ser legal. Isso. Tem um aqui na nossa mesa e as meninas deixaram, eu vou pedir para você pegar para mim, por favor. É esse aqui. Esse que tá aqui, as meninas até recortaram. Eu acho que é esse que você colocou, né? Isso. Então, gente, de fato, é farinha de trigo integral. Quando a gente olha a aparência dele, às vezes a gente vai muito pela aparência, mas existem algumas formas e alguns conservantes que acabam também mudando a cor do alimento exatamente para ele ficar mais atrativo. Então, nesse caso, não se basear muito pela aparência e pela cor. Não, né? Tem que ler o rótulo mesmo. Tá aí, gente. Então, e o que você acha, aproveitando que a gente está batendo
papo de nutricionista, 2 fatias é enfim, uma quantidade porção aí equilibrada. legal, equilibrada? Sim, depende muito do objetivo, né? Tem alguns pacientes que a gente coloca uma fatia e complementa com uma proteína. Tá. Quem gosta de consumir uma fruta no café da manhã, a gente pode colocar uma fatia de pão mais uma fruta. Entendi. Por conta da questão dos carboidratos. E até dividir essas 2 fatias ao longo do dia, uma de manhã e outra outro outra no horário, lanche né? da tarde, por exemplo. Tá aí, é uma bela fatia, hein, gente? Porque esse pão é um pão Esse é grandinho. grande. Vamos lá, vamos pro próximo, então, pra gente ver qual outro item é importante observar. Bom, chegamos então na torradinha integral. Então, quem não quer o pãozinho, gosta lá da sua torradinha. Já a torradinha... Exato, que eu acabei de falar. A torrada integral, tá. Mas qual que é o primeiro ingrediente dela? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha branca. Então, o primeiro ingrediente é farinha branca. Depois que a gente vai ter uma farinha integral. E essa especificamente ainda tem gordura vegetal. Uau! Então, a gordura vegetal, ela dá crocância para a torrada mesmo. Mas o que é a gordura vegetal? Eles pegaram um óleo líquido, Tá. colocaram vários hidrogênios, que é uma composição química mesmo, para ele ficar pastoso, cremoso. Entendi. Então, para dar essa crocância. Nossa, e não tem nada de fibra. Não. A gordura vegetal, ela ainda tem um pouco de gordura trans. Essa ainda tem açúcar. O extrato de malte é um tipo de açúcar de cereal. Tá. Açúcar invertido é açúcar, ou seja, Meu ela Deus. tem 3 vezes açúcar. E aí ainda vem amido, que é mais carboidrato. Exato, mais carboidrato. Não tem nada de goma aguar, que é pra dar... É um espessante, O espessante. né? E um ácido ascórbico, que é um melhorador de farinha. Então, Gente, assim, não tem é nada. lógico que quando a gente pensa na indústria, os ingredientes acabam tendo alguma função específica. Tá. Crocância, umidade, para conservar, a gente não está entrando nesse mérito. Mas Mas aí... pensando no mérito nutricional, esse alimento, por exemplo, farinha de trigo branca, açúcar 3 vezes, Uau, de tipos de diferentes. tipos diferentes. Mas quer ver, eu vou olhar aquilo que você comentou. Peraí, deixa eu ver se eu acho a tabelinha nutricional pra ver a fibra, porque a gente viu que não tem fibra nenhuma. Só que eu acho que as meninas bem tamparam aqui a questão da fibra. Deixa eu ver. Será que tá aqui? Não, tá aqui Eu não. acho que tá aqui embaixo. Dá uma olhada onde tá. Porque a gente leu lá, você viu alguma coisa que é fibra? Não. Então vamos ver se tá zerado Fibra em fibra. alimentar, Aí. 1,4. Então não é fonte de fibra. Por porção, Aham. lembra que precisa ser pelo menos 2,5? Verdade. Então aqui já tá 1,4 Quase nada. só. Numa quantidade, quantas torradinhas? Devem ser 2 ou 3? 4 torradinhas. 4. Você tem que comer 4 torradas pra você ter 1,4 em fibra. Nada. Aí, ó, vamos virar aqui pros meninos. Quer mostrar ainda? Acho que eu já mostrei esse aqui, ó. Gente, presta atenção. Quem é público do Você Bonita aqui que vai fazer, então? Comprar um pão de boa qualidade, igual a gente mostrou, e torrar. Exato. Na torradeira ou no Perfeito. forno. Essa é a ideia mesmo. Não é? E aí a torradinha acaba ficando só por um momento, de repente, final de semana, patezinho Uma com os amigos. sim. Uma exceção. Boa dica. Vamos pro próximo. Olha lá. Então agora vamos falar de margarina, que também faz parte da mesa de muitos brasileiros. É, o famoso pão com margarina, né? Pois é. Então, a margarina, assim, quando a gente olha no rótulo dela, tá escrito 0 gordura trans. Só que a Anvisa, ela deixa até 0,2 gramas de gordura trans por porção Tá. no alimento para a empresa falar que é 0 trans. Entendi. Então, isso está sendo até revisado, porque quando a gente pega uma margarina, ela é gordura vegetal hidrogenada, então Sim. ela tem gordura trans. Não tem como não ter, Não né? tem como não ter, para deixar com essa cremosidade, essa textura. Aham. Hoje a gente sabe que a gordura trans é a mais prejudicial, além de diminuir o HDL, que é o colesterol bom, ela aumenta o LDL, que é o colesterol ruim, então está E ela relacionado não ao tem aumento nada. do risco de doença cardíaca, nada. Não tem nutriente, não Nenhum tem nutriente. nada. Então, é muito melhor consumir uma manteiga mesmo, mais pura, um azeite, um óleo de coco, enfim, do que uma margarina, por exemplo. Eu vou fazer uma coisa. Se tem gordura trans e é permitido até 0,2, dentro da porção. Vamos ver que porção é essa? É. Vamos lá. Uma colher de sopa. Então, uma colher de sopa tem aqui a caloria dela. Em uma colher de sopa pode ter até 0,2 2 gramas.
quem come uma colher, a pessoa quando ela vai comer, se ela passar uma colher, vai ficar faltando parte do pão ou da torrada sem a margarina, ela vai usar mais. Não, geralmente também, as pessoas colocam, né, pega o pão francês e coloca muita margarina. Muita margarina. Então, até gente, em preparações, né, tem muita gente que faz muita coisa em margarina, bolo, pão, enfim, com margarina. Então, e tem a questão que eles colocam assim, acrescido de cálcio, acrescido de não sei o que lá. Isso. Assim, acaba que vai ter um pouco mais do nutriente ali, mas a composição é a mesma. A base daquele alimento é a mesma. Eu sempre costumo lembrar que nem mosca posa na margarina, né, gente? Então, vamos pensar aqui também. Vamos para a perguntinha do público antes do próximo. Quem escreveu para a gente na tela? Aproveitem, hein? Perguntinha ao vivo. Marília, obrigada, um beijo. Qual é a quantidade, então, adequada de sódio que a gente pode ingerir? A gente vai falar de sódio também, né? Vamos falar de sódio. Essa é uma ótima pergunta. Uma recomendação diária de sódio é mais ou menos 2.400 miligramas por dia. Tá. Então, até falando de rótulo, a gente vai falar um pouco disso, mas na tabela tem o percentual de valor diário. Tá. Esse percentual de valor diário está relacionado a 2.400 miligramas de sódio. Então, a gente pode ver lá se aquele alimento é 10%, 5%, 50% daquele diário que seria recomendado a gente consumir. Da dieta toda. Da dieta toda, do dia. Porque é muito difícil quando o sódio já está embutido no alimento, a gente ter essa noção. Quando você põe no prato e coloca, né, para temperar uma salada, um alimento, a gente até tem noção. Tem gente que usa a brincadeira de colocar na tampinha da canetinha Bic, que é mais ou menos aquilo, né? Só que quando está embutido no alimento, como é que faz? É difícil. Então, assim, é sempre importante a gente avaliar essa informação. A gente vai falar disso logo mais também. Tá aí. Acho que é o próximo quadro na tela. Barrinha de cereal vem antes. Ai, meu Deus. O pessoal adora a barrinha de cereal, mas é gostoso mesmo, né? Eu coloquei barrinha de cereais porque é um lanche muito prático, que muitas pessoas gostam de consumir. Só que assim, mesmo barrinha, gente, é importante ler o rótulo. Então, essa que a gente colocou é uma barrinha com os ingredientes. Olha, o que tem nela? Tâmara, amêndoa, castanha de caju, raspas de limão e ameixa. Eu conheço esses alimentos? Sim. Conheço. Entendi tudo que está escrito ali? Tem alguma coisa estranha? Não. Então essa pode ser uma boa barrinha para o meu lanche? Pode sim. Legal. É tudo alimento. Tudo alimento. Eu reconheço aqueles ingredientes como alimento. Isso é muito importante. Só que eu acho que tem mais um agora mostrando outra barrinha. Quer ver? Essa é legal. Então só tem alimento. Vamos ver a diferença. Já a outra começa com amendoim, amêndoa, açúcar. Aí vem açúcar, aí vem xarope de glicose, que é açúcar de novo. Aí uva passa, castanha, tem um antioxidante que é normal, um conservante que é normal. Ela a composição é muito ruim? Não, tem vários alimentos que eu identifico, vários ingredientes que eu identifico como alimento. Mas a gente tem que observar que tem açúcar 2 vezes. Então, será que eu posso consumir isso na minha rotina? Com que frequência eu quero consumir esse tipo de barrinha na minha rotina? E essa ainda não é a composição tão ruim, mas tem várias barrinhas que têm uma composição bem ruim, com vários ingredientes artificiais. Então, não é porque é light ou é diet, que antes a gente usava muito esses termos, né? Que é uma opção saudável. E você citou bem, porque quando a gente lê lá açúcar, a gente está falando de um açúcar que não é legal. Né? Exato. Nessa daqui, que é a tâmara, o que dá o sabor doce é a tâmara, que é um alimento, que é natural, né? Que é um e alimento. Aqui, certamente, é um açúcar refinado. Então, assim, em termos de carboidrato e de caloria, pode ser que tenha até a mesma coisa. A gente até não comparou, porque a gente tá com a outra aqui. Mas em caloria, se bobear, a outra tem até mais. Mas é de comida, né? Mas assim, por isso, Carol, que é importante a gente não só avaliar a caloria. Então, às vezes, a pessoa só vai lá, isso daqui tem menos calorias. Então, nem sempre isso é importante. É importante ler a lista de ingredientes, observar qual ingrediente vem primeiro, observar se você reconhece aqueles ingredientes como alimento, se aquele nome é familiar para você. É isso mesmo. Tá aí, vamos colocar mais perguntinha do público? Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Larissa. Um beijo. Nos rótulos, toda vez que estiver escrito gordura vegetal, é sempre a hidrogenada?
Geralmente sim. Quando a gente pensa nesse processo de transformar o óleo em gordura cremosa, ou é um processo de hidrogenação, ou é um processo de interesterificação, que é uma enzima que eles colocam. De qualquer forma, vai ser um processamento, assim, vai ter que colocar alguns aditivos para tornar esse óleo cremoso, depois vai ter que clarear, avaliar sabor, textura. Então, de qualquer forma, vai ser... vão ter aditivos químicos ali que não são tão interessantes para a saúde. Talvez não seja um ingrediente para estar presente todos os dias. Todos os dias, então, assim, como rotina alimentar, não. Tenho vontade de comer tal coisa que tenha tal da gordura vegetal, hidrogenada. Come menos, outra, né? ou menos. Ficar ali no bom senso, né? Que aqui também, ao longo desses 9 anos, a gente foi entendendo que o bom senso é sempre a melhor opção. Sim, sem extremismos também, mas é mais para a gente ter uma ideia do que ter como rotina e o que pode ser uma exceção. Até porque eu acho que pães, todos eles vão ter um pouco dessa gordura vegetal. A maioria. Fiquem de olho. E pão é algo que está na mesa do brasileiro todo dia. Tem mais perguntinha? Vamos pro próximo, né? Vamos lá. Próximo na tela. Realçador de sabor. Esse daí que outro dia eu falei o nome ao contrário. Mas é o tal do glutamato monossódico. Isso. Esses temperos prontos, de forma geral, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, além de uma quantidade muito grande de sódio, aí quem perguntou do sódio, esse especificamente, ele tem 965 miligramas de sódio por meio cubo. Por metade do cubo. Isso é um tempero pronto, né? Isso, tempero pronto. Tá. Então, se você usa o cubinho inteiro, que é o que a maioria das pessoas geralmente usa, já vai ter quase 2.000 miligramas de sódio. Meu Deus. A recomendação é 2.400 miligramas. Então, a gente já viu 40% que você comentou. 40% na metade do cubo. Do dia, na metade do cubo. Do cubo. Se colocar o cubo inteiro, só no almoço, eu já praticamente atingi a minha recomendação de sódio. Eu coloco no almoço, no jantar. Além disso, acrescento um sal na salada. Os outros alimentos vão ter uma quantidade de sódio mesmo. Um pão, uma torrada, enfim. Então, acaba que no dia eu ultrapassei muito a quantidade de sódio se usar esses temperos. Nossa, então, gente. por isso que a gente indica sempre os temperos naturais. Sal, cebola, alho, orégano, manjericão, salsinha. Ai, que delícia! Né? Faz um caldo. Faz o caldo com o legume mesmo, né? E depois bate tudo. Põe nas forminhas de gelo, congela, tá pronto ali. E fica bom e dá um sabor, né? Dá um sabor. Tá bom. Vamos então dar uma olhada nos ingredientes desse tempero pronto. Olha lá, essa eu tô curiosa, que eu acho que eu não compro há tantos anos isso que eu acho que eu não colhei. Olha lá, sal é o primeiro. Então tem sal, né? Claro. A gordura vegetal. Meu Deus. O amido, que é um carboidrato. Açúcar. Que horror. Aí tem água, cebola, carne bovina, pimenta, salsa, louro, gengibre, cúrcuma, ok? E o glutamato monossódico. O glutamato monossódico é um realçador de sabor. Ele aumenta muito o risco de Alzheimer, Parkinson. Então, o ideal seria não consumir mesmo esses realçadores de sabor. Onde mais tem glutamato? Vamos lembrar. Molhos prontos. Todos. Molhos prontos, de forma geral. Embutidos, às vezes vão ter também, vai ter realçador de sabor. O molho de soja. Molho de soja, provavelmente. Né? Esses molhos prontos, molho para salada pronto, esses molhos barbecue, geralmente pode olhar no rótulo. Mostarda, será que tem? Ketchup e mostarda? Não, mostarda que nem agora sempre, na dúvida, sabia? Nem todas as marcas. Que às vezes a gente usa para um estrogonofe, a gente ensinou a fazer o ketchup caseiro, que às vezes acaba ficando difícil. Não, mas corre-corre, né? geralmente não tem. Não tem, mas vamos ficar de olho, então. Tem que ficar de olho. Fica aqui a dica, você que tem sua mostarda, seu ketchup, vai comprar hoje, ou molho, faz um molho caseiro. O molho dá. O molho dá para fazer, é muito rápido, deixar o tomatinho ali apurando. Sim, não, e até, por exemplo, às vezes eu pego o azeite, coloco umas ervas e coloco o cubinho de gelo na geladeira. Aí ele vira uma pastinha ali saborizada, dá para passar. Jura? Que delícia! Você sabe que a gente ensinou uma vez um molho? Ai, agora eu esqueci com quem foi, mas lá no micro-ondas. Vai no YouTube do Você Bonita, coloca molho de tomate micro-ondas e que você vai achar. Delícia. É uma receita rápida e assim, delícia, delícia. Você não entendeu? Com o tomate mesmo, você não ficar comprando industrializado. Vamos lá, tem mais um, né? Ah lá, gelatina. Ai, tema polêmico, famosa gelatina.
Eu coloquei gelatina diet porque todo mundo não, né? Muita gente usa como sobremesa, achando que está fazendo uma ótima escolha, enfim. E aí, de novo, tem gelatina e tem maltodextrina, que é um carboidrato que vai virar glicose. E ela então, é diet, hein? Ela é sem açúcar, mas tem ali glicose, tem açúcar ali, gente, né? eu nunca tinha lido também. Tem maltodextrina na gelatina. Na gelatina. Jesus! E tem ó, E além de disso, milho olha ainda. o final. Ah. Ciclamato, aspartame, sacarina, que são adoçantes artificiais. Então, até que ponto vale trocar uma fruta de sobremesa por uma gelatina que é menos calórica? Trocar um chocolate amargo, 70% cacau, 2 quadradinhos de sobremesa, que vai me dar um super prazer ali de doce. Verdade. Por uma gelatina diet. Nossa, então, observar também as escolhas que a gente faz. Que coisa, hein? Essa daí vai pegar muita gente. Dá uma olhadinha, você tem gelatina. E aquela, a incolor também, né? Não, se você compra incolor sem sabor, ela é neutra. Aí você pode misturar algum suco. Por exemplo, aquele suco de uva integral, Sim. misturado com a gelatina incolor, pode ser uma opção. Mas aí mesmo assim ela vai ter maltodextrina ou não? Não aí necessariamente. Não. Tá. Então fiquem de olho, de repente. Aí já temos também o agar-agar. Agar-agar também pode ser uma ótima opção. Com suco, com esse suco de uva integral, por exemplo, fica maravilhoso. Maravilhoso. Tá aí, gente, que aula. Tem que estar atento mesmo, não tem como, né? Claro que não dá para viver numa bolha sem os produtos industrializados. Claro. Ninguém aqui tá fazendo não, né, e eles nada precisam contra. de um conservante, até por conta de tempo de prateleira. A questão nem é essa. A vida moderna não tem jeito, né? Não tem como. A gente precisa de coisas, muitas vezes, com uma praticidade um pouco maior. Mas ficar atento, então, à diferença entre eles. Isso, alguns produtos vão ser melhores. Isso. Né? A gente tem muita opção, as indústrias estão bem preocupadas com isso. É verdade. Então, tem muito produto bom saindo aí, é só procurar com carinho. Tá aí, mas vamos desembalar menos e descascar mais. Uma delícia. Deixa eu mandar um beijo, então, para a doutora Karina Gílio, que é a nossa nutricionista Roberta Tauana trabalha com ela. Então eu vou deixar o Insta para vocês, que é o da Karina, que é o da clínica, @doutora, abreviado Karina Gílio, com K, tudo junto. E vou deixar um WhatsApp para quem quiser marcar consulta com você. 97570-7039. 97570-7039. E o seu Insta, pode deixar, Rô. É @Roberta Tauana _Nutri. Tá aí, vai lá pra seguir, que ela é maravilhosa, super inteligente. Obrigada. Sempre antenada. Obrigada, viu? Volte pra fazer suas receitinhas maravilhosas. Pode deixar, estamos com saudades, que ela sabe tudo. Um beijo, até a próxima. Beijo.